passei por um burnout nessa época. Porque tava muito pesado realmente. E aí foi uma fase bem difícil, sabe? Vale da Sombra da Morte mesmo, assim, sabe? Foi bem complicado. Então, esse burnout, ele, vamos dizer assim, me forjou muito, sabe? Assim, também. O burnout. Trouxe uma percepção diferente do que você tá fazendo. Totalmente. E não foi curto, tá? Não foi curto. Eu acho que o grande alerta ali mesmo foi quando eu não quis entrar num avião com medo e tive que faltar numa gravação de DVD muito importante do Fernando Sorocaba, que eu tinha sido convidado em Curitiba. E aí foi que saiu as notícias na época. O Lucas Luco, burnout, depressão e etc. Saiu essas notícias de saúde emocional. Né? E até hoje as pessoas correlacionam muito, né, Lucas Luco com a questão da saúde emocional. Com o case ali. Exato, porque na época isso não tinha muita gente falando sobre. E você não se importava com isso, mas não era um negócio que você buscava, que tipo, que tava em mente, assim, preciso me cuidar pra não ter um burnout. Não. Você nem sabia o que era. Não, de jeito nenhum. Não era de jeito nenhum. E aí depois de passar por isso, qual que é a visão que você tem sobre isso? Como é que você enxerga isso? Cara, eu enxergo isso como, assim, é estranho falar hoje, mas eu enxergo isso hoje como uma baita oportunidade que eu tive de crescer como pessoa, de progredir como ser humano, como, sabe, isso, eu olho para trás hoje e eu consigo agradecer por Deus ter me dado a oportunidade de passar por um momento tão complicado, porque era naquele momento exato, foi naquele momento ali que eu precisava desse, sabe, de criar essa força, essa resistência, né, de criar essa resiliência, sabe, assim. Sim. Teve muitos momentos difíceis, eu passei por muitos momentos difíceis como esse, assim, e cada um deles, velho, olhando pra trás hoje, foram... Tem sentido, né? Tem um porquê, né? Fazem total sentido, assim, fazem total sentido. E eu gosto de falar sempre, assim, sobre saúde emocional, porque, cara, a ansiedade é a nova pandemia silenciosa, né? Vamos dizer assim, os transtornos, né, emocionais, transtornos mentais, eles ainda vão ganhar muita notoriedade, infelizmente, Não, né? você vê em crianças hoje, cara. Crianças, exatamente. Do celular, do Exatamente. consumir esses conteúdos. Bom, às vezes você dá conta, é muito fácil você nem perceber assim, de repente você tá aqui, tal. Cara, tô uma hora aqui já. E é muito complicado, porque quando você tá numa deprê, quando você tá nesse vale da sombra da morte, né, vamos dizer assim, você acha que, cara, tudo vai ter fim, né? Quando a gente para pra pensar assim, o lance da função, eu vi que você sempre teve muita fé, assim? Você sempre teve essa relação? Sempre. Porque quando a gente para pra pensar assim, no que... Pô, cara, eu acho que a pergunta mais louca que existe é, tipo, você nasceu pra fazer o quê, né, cara? Quando você olha e pensa nisso, assim, você acha que você nasceu pra ser cantor, irmão? Cara, eu acho que o ser cantor é o que Deus achou de oportunidade de me tornar um cara reconhecido, que tem voz para muitas pessoas, para eu poder passar tudo que eu tenho de bom, igual eu tô fazendo aqui agora, para pessoas que às vezes precisam Escutar isso de alguém, escutar né? isso que eu tô falando. Então, e tem outra coisa também, que é tocar as pessoas através da música, né? Então, e mostrar para essas pessoas que eu sou uma pessoa de verdade, né? Que passou por dificuldades, que passou por... Para dar esse exemplo de que, mesmo passando por coisas tão difíceis, putz, eu tô aqui, vivão, trabalhando, com força para poder progredir mais, vencer mais. E um dia eu já achei que a minha vida ia acabar ali, sabe? Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas que estão passando por isso, e são muitas, são inúmeras, que, cara, isso vai ter um fim. Mas só se você entender o propósito que isso tem na sua vida. É o tanto que você vai demorar para aprender aquilo que aquela cliente quer te ensinar, né? Exatamente. Você vai ficar nesse vale da sombra da morte até entender qual que é o propósito desse momento tenebroso na sua vida. Irmão, eu não sei se alguém já te falou isso, provavelmente, mas assim, quando a gente para pensar no estereótipo do sertanejo, você não se enquadra muito, assim, Não. porque você não vê o sertanejo, o cantor e tal, falando de inteligência emocional, desses assuntos que você traz. O estereótipo que a gente tem do sertanejo é o cachaceiro, é o cara e tal. Sim. E você já parte pra vida fitness, malha pra caramba e tal. O empresário, o empreendedor mesmo, falar de negócios.
Isso foi intencional mesmo ou eu só tô falando, tipo assim, bom, o Lucas é isso mesmo? Ou Não, eu sou isso mesmo. você já nunca teve esse estereótipo? Não. Não, e eu acho que foi realmente isso que fez as coisas acontecerem pra mim, né? Foi essa coisa de ter chegado no mercado, chegado com essa coisa disruptiva mesmo, diferente, sabe? Não preciso beber aqui e tal, pra mostrar que sou sertanejo. Não. E Pô, eu sempre legal. fui esse cara, assim. E é meio contramão, né? Tipo, do segmento em si. Porque Total. tem essas... Quando eu falo do sertanejo, tem esses moldes, assim, de Sim, tipo, né? tem. Que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo e tal. Exatamente. Mas Então... acho que o mais importante, né, em tudo que a gente vai fazer é... Putz, eu tô ali pra fazer música, a única coisa importante é música. Mas aí você O não, resto... você, em algum grau ou em algum nível, de alguma forma, você não foi boicotado pelo segmento? Porque, tipo assim, quando você tá na faculdade, por exemplo, eu lembro que eu falava, tipo, vou ler um livro, vamos falar de empreender, os caras davam risada, porque era diferente daquele meio. E isso acontece inúmeras outras vezes, quando você tem um resultado diferente. Cara, Você não eu era o cara, assim, que o povo fazia graça, né? Os outros artistas, Então até teve. hoje. Ah, o Lucas é só whey, o Lucas não bebe, o Lucas é fitness, o Lucas não sei o quê, não sei o quê. Então eu sempre fui esse cara do meio sertanejo e graças a Deus eu sou muito bem relacionado na comunidade sertaneja. Assim, muito mesmo, tanto é que a galera fica cornetando, porque... Cornetando que eu falo, zoando, Sim. que nos meus DVDs sempre tem 8 participação, sempre mais de 5 participação, porque eu tenho tanta amizade no sertanejo e em outros gêneros também, rap, trap. Não, tanto que essa galera você fez toda... uma música com Hungria lá, assim, sim, caraca, meu irmão, muito meu fora irmão. de Total. estilo, né, de sertanejo. Foi um dos primeiros, Total, inclusive, que teve sim. esse match, né? O Hungria... Foi ali, o Hungria já tinha um sucesso e já tinha uma notoriedade gigantesca, principalmente em Brasília, no Distrito Federal, Sim. que ele é de lá, né? E aí a gente gravou essa música chamada Quebra-Cabeça, é uma das músicas uau. que... Mas eu tô enganado ou de fato foi a primeira vez mesmo que teve... Uma das primeiras que teve junção, sertanejo sim, com esse... com trap. Com trap. Foi a trap, primeira foi vez, a né? primeira vez. E hoje é moda pra Foi a primeira caramba vez. e funciona muito bem. Exatamente. Caraca, uau, né? Exatamente. Então Então, você já... que legal, né? Participar disso. Porque eu sempre fico pensando, né? Em cada trabalho que eu faço, eu penso que daqui 50 anos alguém vai ver aquilo. Meu filho vai ver aquilo. Né? E eu vou olhar pra trás e ter orgulho das coisas que... E, cara, uma coisa que eu entendi aqui, os caras parece que é muito massa conversar com gente que tem um monte de resultado, assim. Porque os caras te trazem um monte de sacada que você fala assim, caraca, isso faz sentido, né? Tipo, pois funciona. Que você pode encaixar na sua realidade.